Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de urgência e emergência. E eu sou a professora de vocês, enfermeira Vanusa Ribeiro. Vamos para a aula? Então, hoje vamos falar de trauma. Para iniciar, vou falar para vocês o trauma e todo o seu envolvimento. Entendemos por trauma qualquer lesão caracterizado por uma alteração estrutural fisiológica resultante da ação de um agente externo que causa a exposição a determinadas energias como mecânicas, térmicas ou elétricas. As mortes por traumas têm destaque na morbidade no país, ocupando a segunda posição geral no ranking da morbidade dos países, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares e neoplasias, mas pode ser a maior causa de morte do indivíduo entre 30 a 40 anos. Então, assim, cada vítima, ela tem sua própria característica e tem sua própria lesão, Porém, há métodos similares de traumatismo que pode possibilitar o médico, socorrista, um rápido diagnóstico através de métodos visuais e também usuais. Então, assim, chegamos a entender que o mecanismo, vindo do trauma, é mantendo um grau, de suspeita em relação aos traumatizados. Então, assim, o profissional, ele tem a aptidão para diagnosticar ferimentos ocultos e investigar a lesão ou também um trauma, se não souber o que fazer após a identificação. É por isso que há necessidade, de ter um pessoal qualificado para essas situações. Estudo das causas do trauma. As causas do trauma seguem peculiaridades de cada região ou país, ou seja, é segundo as suas condições de sobrevivências políticas, socioeconômicas e também culturais. Então, assim, o trauma é uma lesão caracterizada por alterações estruturais ou desequilíbrio fisiológico durante a exposição aguda e várias formas de energia. Quais são, essas formas de energia? Elas podem ser mecânicas, térmica, elétrica, química e também irradiações. Afetam superficialmente as partes moles ou lesas estruturais nobre e profunda do organismo. Há também o trauma não acidental. Como é esse trauma não acidental? Esse trauma não acidental, ele é caracterizado por manifestações tipo assim, um abuso físico, sexual, maus tratos emocionais, molestação e também uma negligência. A violência, ela é a maior causa de trauma. Entendeu? A mortalidade por causas externas predomina no sexo masculino. A violência predomina sobre os mais expostos a ela. Quem são mais expostos, Crianças, adolescentes, mulheres, pobres, Os pobres sofrem. E idosos. Então, assim, hoje, digamos assim, que pelos estudos que eu estive lendo, dizem que, assim, as capitais mais violentas do Brasil entraram no ranking Vitória, Porto Velho, Boa Vista, Rio de Janeiro, Rio Branco e também Recife. E assim, os agentes etiológicos, o causador do trauma, segundo, de acordo, com a lesão provocada,
vai se encerrar em dois grupos. Os grupos são dos ferimentos e também as contusões. Porque assim, nas contusões, a maior causa é o quê? É o veículo motorizado, né? Que vai incluir colisão e também atropelamento. Já nos ferimentos, nos ferimentos nós colocamos o que? Armas de fogo e também armas brancas. Então, com tudo isso, o trauma, gente, ele é o resultado, né, digamos assim, uma palavra para vocês, permuta, né, de energia entre o objeto em movimento e o tecido, entendeu? Que vai dar que vai resultar, né, numa lesão proporcional à superfície do ponto de impacto e, digamos assim, na densidade do tecido e a velocidade do agente agressor. E a lesão que se estabelece nos ferimentos e contusão nós chamamos de cavitação. Não esqueça disso. Cavitação é o que? É a lesão, né, que se estabelece nos ferimentos e também nas contusões. Trauma por energia mecânica. Entra aí ferimentos, arma de fogo, arma branca, empalamento, contusões, acidente automobilístico, acidente por motocicleta. Entra também charrete, carroça, né? Agressão física, quedas, trauma por explosões, que pode ser granada, bombas em gerais, né? Que qualquer tipo de bomba a gente não descarta, e também explosões. Trauma por energia térmica, elétrica e química. Térmica, calor. Qual são esse térmica, calor? Que são líquidos e sólidos aquecidos. Frio, que é exposição ambiental e traumatizado. Elétrica, cabo de alta tensão e relâmpagos. Química, ácidos e derivados do petróleo. Trauma por irradiações, nós colocamos aí o aparelho de raio-x. Também entra acidentes industriais de indústrias e detonação nuclear. Trauma biológico, bactéria, vírus, já fala tudo, né? Toxinas, plantas e agentes químicos. Trauma de partes moles, que são aqueles que envolvem faca, vidro, pedra, foice, armas. Entra também as picadas e mordeduras. Trauma latrogênico, que já é um procedimento invasivo, ou seja, e também há falhas cirúrgicas. Trauma de infância, que são acidentes, afogamentos, incêndio doméstico, abuso sexual e homicídio. Causa da morte traumática, TCE, medula espinhal, hemorragia, pneumonia, politrauma e sepse. Epidemiologia do trauma. Estuda a frequência e distribuição do trauma em uma comunidade. A palavra trauma vem do grego trauma, traumatos, que significa feridas. A palavra trauma em medicina admite várias significações, todas elas ligadas a acontecimento não previsto e indesejáveis, que de forma mais ou menos violenta atinge o indivíduo neles envolvido, produzindo-lhe alguma forma de lesões, danos, feridas e alteração. E assim, essa palavra traumatismo, gente, ela significa lesão por um contato violento. Digamos assim, seja ele acidental ou infligido com objeto físico. Então, traduzindo isso tudo, né? Traumatologia é um ramo da medicina que trata dos traumatismos
E o traumatopatia é qualquer condições, né, patológica que resulta de violência ou de ferimento. E traumatofilia é a ânsia inconsciente, ou seja, tendência que sofre, é o masoquismo, entendeu? E o traumatopira é a febre de origem traumática. Processos que dão origem a lesões traumáticas. Eu coloquei aqui para vocês os princípios, né? O que vai dar origem. O que dá origem a uma lesão traumática são a violência heterodirigida, uma violência autodirigida, um desastre natural e um grupo de acidentes que envolve, né? Então, assim, quando eu digo para vocês o que é uma violência heterodirigida, é aqueles homicídios, aquele espancamento e também envolve envenenamento. Enquanto a violência autodirigida é um suicídio, aquelas lesões auto-infligidas ou intencionais, desastres naturais, já é inundações, terremotos, os ciclones. Já no grupo dos acidentes, né, envolve transporte, trabalho, lazer, né, e doméstico. Lembrando para vocês que a mortalidade do trauma é a principal causa, né, de óbito na faixa de 1 a 44 anos. Diante do que eu falei para vocês no slide anterior, existe 4 princípios que são universalmente aceitos para o atendimento inicial, que é não causar danos adicionais no paciente, tratar o que ameaça a vida. E quando a gente trata, né, o que ameaça a vida, tem uma sequência de prioridades, que vocês vão aprender um pouco mais lá na frente. Tem o diagnóstico preciso não é essencial, mas tempo é essencial. Também tem os 3 picos do trauma. O primeiro pico do trauma ocorre, digamos assim, nos primeiros minutos após a lesão, que são as lacerações, né, cerebrais, medulares, cardíacas e também nos grandes vasos, ou seja, os primeiros impactos, né? O segundo pico já ocorre entre os primeiros minutos e a primeira hora após o trauma, ou seja, aconteceu, pá, né? Aí já é o segundo pico. E hematomas, né? Subdurais também, pneumotóxicos, lacerações de fígado, baço, fraturas pélvicas, né? E outras causas que pode perder sangue. Já é o segundo pico, né? O pico número 2. Também inclui isso aí, que assim, na emergência, a vida e a morte, quando eu digo para vocês que tempo é essencial, por quê? Porque a vida, né, como eu falei para vocês, e a morte, elas estão muito próximas. E também separadas às vezes, por curto, né, intervalo de tempo. Então, assim, esta visão, ela é fundamental, assim, quando a gente diz no pico primeiro e no segundo, né, essa visão, ela é fundamental para enfatizar a importância do atendimento inicial, porque pode salvar muitas vidas e também reduzir números, né, significativamente os números de sequelas. Enquanto o terceiro pico já ocorre após trauma, que é devido a infecções generalizadas e falências, né, multiorgânica. Também, como eu falei para vocês lá na aula passada, tem um ABC do trauma, né? Que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passo. Só que na aula passada eu ensinei para vocês só o ABC, lembra? Agora vai ser o A, B, C, D, E do trauma, entendeu? Que é assim, o ABC do trauma é o quê?
passo A, né? Que são vias aéreas com controle cervical. B, respiração existentes em suas qualidades. Passo, circulação com controle de hemorragia. Quarto passo, estado neurológico. E quinto passo, que é o expose, que é a exposição da vítima para a abordagem secundária. Vocês lembram, né, da abordagem secundária? Espero que vocês nunca esqueçam e que eu vou perguntar para vocês na aula o que é uma abordagem secundária. Então, hoje vamos falar sobre a escala de Coma de Glasgow, que né, essa escala, gente, ela baseia-se em 3 parâmetros fisiológicos, que assim, esse parâmetro, né, tem como melhor abertura ocular, né, que vai de 1 a 4 pontos, melhor resposta verbal, que vai de 1 a 5 pontos, a melhor resposta motora, que vai de 1 a 6 pontos. A resposta, gente, assim, digamos assim, que de cada parâmetro vai indicar uma pontuação, né, e a somatória dos valores dos 3 parâmetros vai resultar o valor que indica o nível de consciência desse cliente, desse paciente, entendeu? E o resultado pode variar de 3 a 15 pontos, sendo que quanto menor o valor atribuído na avaliação, significa que a condição neurológica do paciente tá pior. O valor 3 indica coma e 15, integridade neurológica. O valor menor ou igual a 8 indica que esse paciente ele tem um comprometimento respiratório, que vai precisar de quê? De uma ventilação mecânica. E na avaliação da resposta motora, as pontuações vão de 2 a 3, que indicam posturas patológicas como descerebração e corticação e, né, evidenciando que vai evidenciar se há ou não comprometimento crítico do sistema nervoso central. E nisso tudo, nós temos os sinais da escala, né? Que tem que avaliar pulso, né, pressão arterial e temperatura, avaliar e identificar a escala de Glasgow nas vítimas, as quais são avaliadas na abertura dos olhos, né, na melhor resposta motora e na melhor resposta verbal. Então, para cada item avaliado, é dado uma nota, como eu disse para vocês, e que é somada, dá um nível de consciência da vítima no momento da avaliação. Aqui também deixei para vocês uma escala de trauma. A escala de trauma já é aquela, né, que vai avaliar e leva em consideração um estado geral da vítima, após todas as etapas de atendimento. Então, são avaliadas, né, a frequência respiratória, a pressão sistólica e a escala de coma, que é a escala, né, e cada item, ela vai receber uma nota, como a escala de Glasgow. Então, assim, essa pontuação, ela vai de 0 a 4. E a soma pode variar de 0 a 12. Aqui eu deixei a escala para vocês, né, como é que funciona. As pontuações, a frequência respiratória, a pressão sistólica e a escala de coma. Aí depois vocês fazem a interpretação de resultado. Quando é um trauma grave, vai dar de 0 a 6. Um trauma moderado já é de 7 a 10. E um trauma mínimo, né, mínimo dos mínimos, né, de 11 a 12. E uma observaçãozinha que eu vou botar para vocês. Sempre que na avaliação da escala de trauma
for obtido resultado menor que 9, aí vai ser necessário, né, vocês acionar o suporte avançado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, que vamos falar sobre fraturas, luxações e entorses. Beijinhos!